Olá pessoal, aqui é o Eduardo. Estamos iniciando o nosso podcast do canal Três Vias Estudos Clássicos. Nesse podcast, iremos analisar um tema muito interessante e que todos deveriam entender um pouco mais. É o tratado sobre o idiota, ou seja, tratamos sobre o oposto àquele que busca uma vida intelectual. Talvez aí poderia se considerar o inimigo do intelectual seria o idiota. Mas essa figura tão pouco explorada, tão pouco estudada, deve ter a nossa atenção justamente nesse podcast para entendermos como não ser um idiota. Existem vários nomes que podem ser atribuídos a uma pessoa que é idiota. O português é uma língua muito interessante por ter essa diversidade de vocabulário para definir a pessoa que é estúpida, a pessoa que não estuda, a pessoa que não tem consciência, aquela pessoa que é deseducada, a pessoa que é obtusa. Então são várias palavras que eu vou citar aqui para vocês terem uma ideia, né? Temos aí o ignorante, o leigo, desinformado, desconhecedor, inculto, apedeuta, incipiente, insciente, deseducado, obtuso, indouto, inepto, baldio, iletrado, analfabeto, ínsio, ignaro, desculto, alienado, lerdo, imbecil, nécio, estúpido, idiota, tonto, mentecapto, sonso, lorpa, débil, lesado, lerdaço, demente, leso, estulto, retardado, atrasado, samonga, afetado, mongol, mongoloide, desmiolado, cabeça de vento, medíocre, bobo, bocó, basbaque, apatetado, ridículo, aparvalhado, abobalhado, abobado, boboca, paspalhão, precipitado, ingênuo, imprudente, inconsequente, grosso, boçal, bronco, estouvado, rude, negligente, brutamontes, chucro, inurbano, paspalho, vulgar, cretino, otário, ingênuo, tapado, trouxa, panaca, pamonha, palerma, tolo, tanso, banana, papulvo, pacóvio, parvo, simplório, inocente, bonachão, inexperiente, pascável. E ainda existe a forma, de se insultar as pessoas, dizendo que elas são idiotas, que elas são estúpidas, através de comparações com animais. Por exemplo, chamando a pessoa de besta, asno, burro, pato, pateta, anta, jegue, jumento, mula, topeira, abestado, selvagem, animal, bicho, cão, cachorro, rebanho. Então, nosso vocabulário ele é amplo para definir as pessoas que não conseguem raciocinar com sua própria mente, as pessoas que não buscam sabedoria, que não sabem se comportar de uma forma civilizada, ou aquelas pessoas que são ludibriadas com muita facilidade. E para facilitar o nosso podcast, vamos apenas chamar todas essas palavras que nós citamos de apenas idiota. O idiota simboliza tudo isso que eu já mencionei. Aquelas pessoas que não conhecem, as que não sabem raciocinar, que não se comportam, etc. Mas será que você é um idiota? Como saber se não somos idiotas? Como saber quem é idiota e como entender esse fenômeno da idiotice no mundo em que nós vivemos? Esse é o tema desse podcast. Tratar sobre o idiota, tentarmos verificar quais são os seus preceitos, o que caracteriza um idiota, qual é a sua história, como não ser um idiota e tudo mais. Então, já que vamos utilizar o termo idiota, vamos ver um pouco da sua etimologia, tentar entender um pouco dessa palavra. A palavra idiota do português, ela tem sua origem no latim, também idiota. E essa palavra do latim tem sua origem no grego antigo, idiotes. O idiotes ele era um homem na Grécia Antiga que não se envolvia nos assuntos públicos, era chamado de homem privado, vendo aí de idios, que é privado ou próprio. Então existia essas duas visões de mundo, o idiotes e o políticos. O idiotes era o homem que não participava dos assuntos públicos e se preocupava apenas com seus assuntos particulares, enquanto que o políticos era o homem que participava dos assuntos da polis, que é a cidade, ou seja, o político se preocupava com os assuntos públicos. Na democracia na Grécia Antiga, por volta ali de 500 anos antes de Cristo, em Atenas, existia o órgão principal dessa democracia, que era chamado de Assembleia dos Cidadãos, Eclésia, e cerca de 30 a 40 mil cidadãos, que eram homens adultos, ricos ou pobres, eles atendiam a essas assembleias para participar e para ali debater os assuntos da política, os assuntos de direcionamento do Estado.
Dentre esses 30 a 40 mil cidadãos, apenas 5 mil homens compareciam a essas reuniões, que eram feitas de tempos em tempos, cerca de 40 reuniões por ano, para decidir as leis e tratar de coisas públicas. Ou seja, 25 a 35 mil pessoas, homens, que poderiam influenciar na política, não participavam dessas reuniões. Esses homens eram chamados de idiotas, porque eles se preocupavam apenas com seus assuntos privados e não se preocupavam com os assuntos públicos. Inicialmente o termo ele não tinha um sentido pejorativo, era apenas uma denominação, era algo para nomear aquelas pessoas que não compareciam à Assembleia, à Eclésia da democracia na Grécia Antiga em Atenas. Com o passar do tempo, verificou-se que aqueles que participavam da política eram pessoas capacitadas, eram pessoas que deveriam ter um certo treinamento para que pudessem direcionar melhor o Estado. Até mesmo foi feito o Conselho dos 500, que eram 500 homens selecionados para executar o funcionamento do Estado propriamente, e os capacitados eram vistos como aqueles que eram designados para participar da política, enquanto que os idiotas eram vistos como aqueles que não participavam da política, que não tinham esses afazeres e que não eram considerados capacitados. Então, quem participava da política se considerava como sendo parte de uma elite, como sendo parte dos melhores. E com o passar dos anos, a palavra idiota também foi aderida ao latim e foi ganhando o tom mais pejorativo, no sentido de ser antagônico ao intelectual. O idiota passou a ser aquela pessoa que não raciocina, que não atua em termos intelectuais, e com o tempo até mesmo ganhou como sendo aí um termo da psiquiatria, ou seja, idiota seria alguém que tem déficit mental a partir do século XIX. Então, isso é um pouco da origem da palavra idiota. Etimologicamente, é uma palavra muito antiga e que traz vários significados ao longo de sua história, mas que atualmente idiota é utilizado como sinônimo de alguém que é ignorante, de alguém que é estúpido, alguém que não está disposto a analisar o mundo, que não está disposto a estudar, que não conhece as coisas. Então, para definir um idiota em termos modernos, eu formulei um conceito. É um conceito apenas para efeito desse podcast. Idiota é quem tem os meios para ser intelectual, mas não faz. Ou seja, ele permanece sem refletir sobre as coisas relevantes e se contentando com o que lhe é apenas exposto. Ou seja, o idiota é quem pode se desenvolver mentalmente, intelectualmente, e não age dessa forma. Então, o idiota ele é um comportamento oposto ao intelectual. O idiota ele nunca age em prol de conhecimento, em prol de entender a si mesmo, entender o seu mundo, de refletir, de apresentar ideias. Ele age simplesmente de acordo com o que lhe é exposto pela sociedade, pelo ambiente, E existem várias características que poderíamos dar ao idiota, várias análises que poderíamos fazer, mas nós percebemos quem é idiota através dos seus comportamentos. O idiota, por exemplo, ele comenta algo sem ter estudado. Quando você verifica em várias conversas na internet, a pessoa começa a falar e trata de vários assuntos sem ter sequer analisado aquele assunto anteriormente. Alguns até mesmo analisam notícias apenas pelo título e não se preocupam em ler o texto. Isso tudo é idiotice. O idiota ele tem sempre uma opinião formada e sempre dita para o outro, porém normalmente copiada de outras pessoas. O idiota ele não consegue formular suas próprias ideias, ele apenas assimila as ideias que outros já o fizeram. Normalmente o idiota ele não está aberto à reflexão. O ato de refletir em si não é algo natural do idiota, Ele não se preocupa com a reflexão, ele simplesmente quer as coisas prontas e assimila elas da melhor forma que ele acha, E normalmente ele tem certas convicções absolutas. O idiota é cheio de certezas. Além disso, o idiota ele não admite desconhecer algo. Quando você pergunta a um idiota se ele não conhece algo, ele sempre vai ter algo a dizer sobre aquilo, mesmo ele não sabendo, ele vai fingir que sabe, mas aí ele vai sentir a vontade de falar sobre aquilo, mesmo sem ter estudado, sem ter analisado, sem ter refletido sobre aquilo.
Normalmente o idiota ele não sabe se expressar com clareza, embora existam idiotas também que saibam se expressar com clareza, são os mais perigosos. Porém, o idiota ele não sabe entender a lógica e há uma certa dificuldade em termos de lógica, né? O idiota ele se preocupa com temas superficiais. Normalmente ele está atuando em algo superficial ou ele se interessa por cultura superficial, coisas fúteis da vida que não agregam em nada. O idiota também não reflete sobre o passado, nem sobre o presente, nem sobre o futuro. Para saber se uma pessoa é idiota ou não, é muito simples. Basta dar para ela um livro de história. Se essa pessoa virar a cara, rejeitar o livro de história e não se interessar em estudar a história, pode saber que aquele ali pode ser alguém, um idiota. Porque normalmente as pessoas que não são idiotas, elas buscam estudar o seu passado, buscam entender as coisas que aconteceram para justamente entender o presente. O idiota ele age com impulso, ele age com as suas emoções, ele não reflete antes. E ainda tem o elemento central. Nenhum idiota se considera um idiota. Todos os idiotas nunca vão admitir que são idiotas, porque eles não sabem o que é o ato de não ser um idiota. E como saber quando nós somos idiotas ou quando nós não somos idiotas? Será se nós somos idiotas? Como faremos para saber quando nós somos idiotas ou não? Para ser um idiota, basta ser um humano. A idiotice é algo próprio do ser humano. Da mesma forma que o intelecto, da mesma forma que as coisas boas, termos intelectuais, são feitas por seres humanos, as idiotices também são feitas por seres humanos. Então, basta ser humano para ser idiota. É evidente que existem várias fases da vida em que nós fazemos coisas que não são muito inteligentes, né? Temos a infância, a adolescência, porém, eu diria que os idiotas que estamos nos referindo aqui são aquelas pessoas que são adultas, que já estão em plena formação mental e que mesmo assim agem como verdadeiros debilóides, né? Que agem sem raciocinar, que não sabem entender o seu mundo, o seu contexto, ou pelo menos que não buscam entender o seu mundo e seu contexto. Normalmente as pessoas consideram a pessoa inteligente aquela que sabe muito, mas eu poderia dizer que o idiota é aquele que não busca saber, enquanto que inteligente é aquele que está sempre à procura de respostas, que está sempre à procura de estudo, que está sempre tentando se melhorar. O idiota ele é estagnado, é alguém que não procura se melhorar, é alguém que simplesmente está perdido no seu próprio tempo e no seu próprio pensamento. E como saber então se nós não somos idiotas? Bom, o primeiro fato é que você está em um podcast sobre vida intelectual, sobre desenvolvimento, sobre livros clássicos, sobre tudo isso. Então, notadamente, você não é um idiota pelo fato de estar buscando a sabedoria, buscando entender os mistérios da vida, buscando entender como proceder com estudos e tudo mais. Isso faz de você um simples não idiota, embora você possa cometer idiotices, assim como qualquer pessoa pode cometer idiotices. Da mesma forma, por exemplo, Albert Einstein, né? Ele era considerado um grande gênio, porém, em sua vida ele também cometeu idiotices também. Então, é algo muito complexo analisar e julgar quem seria idiota e quem não seria. Porém, é fácil identificar o idiota pelo simples fato de que é uma pessoa que não busca entender as coisas, uma pessoa que não está disposta ao estudo. Ser idiota tem alguma relação com a sua classe social? Se você é uma pessoa pobre, se você é uma pessoa rica, de classe média, etc. Ser idiota não tem relação necessária com sua classe social. Embora, evidentemente, a maioria das pessoas sejam pobres, não tenham instrução, etc, etc. Isso não quer dizer necessariamente que elas sejam idiotas. A idiotice ela tem muito mais relação com o comportamento do que a falta de instrução. Existem pessoas que não tiveram instrução e que não se comportam como idiotas. Elas sabem se relacionar, elas sabem atuar, sabem raciocinar sobre o seu mundo. Porém, existem pessoas que têm graus de instrução, que têm até mesmo doutorado, porém agem como idiotas ou são idiotas.
propriamente. Então não há uma relação necessária com o seu grau de instrução, com a sua classe social. Existe sim uma grande maioria que são realmente idiotas. A grande massa, pode-se dizer assim, é considerada como idiota pelo simples fato de ser a maioria. E a maioria não tem necessariamente o estudo, não tem análise. O ato de não ser idiota é algo muito individual, é algo que exige muito de cada um, daquele que se dispõe a estudar e a se autoavaliar e tudo mais. Então é mais difícil, mais complicado dentro de um ambiente onde há muita idiotice sair alguém que não seja idiota também. E é interessante analisar isso, né, e citando aqui uma frase do Nelson Rodrigues: hoje é muito difícil não ser canalha. Todas as pressões trabalham para o nosso avivamento pessoal e coletivo. Então a própria sociedade tenta nos emburrecer, tenta nos tornar idiotas. Existe um livro muito interessante, que é um livro infantil, chamado Matilda, que foi publicado em 1988, escrito pelo escritor Roald Dahl, né, que é o mesmo autor aí da Fantástica Fábrica de Chocolates, o mesmo autor de O Bom Gigante Amigo e As Bruxas. Esse autor, Roald Dahl, nesse livro Matilda, trata justamente sobre isso, sobre alguém que tenta um certo intelecto, que quer se desenvolver, vive em uma sociedade que faz de tudo para que aquela pessoa não se desenvolva. Matilda, nessa história, é uma criança que ela é superdotada, ela gosta de ler livros. Desde os 3, 4 anos, ela aprendeu a ler sozinha, ela vai até a biblioteca pública para ler os livros, enquanto seu pai e sua mãe não querem saber de estudos, não querem saber de se autoaprimorarem. Enquanto que o pai da Matilda passava a vida vendendo carros usados e assistindo televisão, a sua esposa, a mãe da Matilda, ela passava o tempo jogando bingo e preocupando com a sua beleza, sempre com coisas fúteis, enquanto que a Matilda gostaria de ler mais livros. Seus pais não incentivam, seus pais desqualificam, rasgam seus livros e tudo mais. Logo depois, a Matilda acaba indo para a escola, né? E na escola ela descobre que também existe outras pessoas idiotas, evidentemente. Percebe que a maioria de seus colegas não tem o mesmo grau de instrução que ela. Com 4 anos já havia lido quase todos os livros da biblioteca. E ela conhece 2 tipos de funcionários. A senhora Mel, que é a professora que incentiva o intelecto da Matilda, verificando que ela tem habilidade com matemática e com a leitura. E existe ainda a senhora Taurino, né, que é a diretora da escola. A senhora Taurina é uma pessoa bruta, é uma pessoa que está sempre disposta a apresentar castigo às crianças na escola e que não está disposta a incentivar o aprimoramento intelectual da própria criança que é desenvolvida. Então, nesse livro, né, a Matilda, ela verifica que o próprio mundo, né, começando de casa, os próprios pais e o irmão, depois indo para a escola, com os colegas e com a diretora, existe pouco apoio à vida intelectual. Apenas uma professora, que é a senhorita Mel, que está disposta a incentivar a capacidade intelectual da Matilda. Então, a história da Matilda, ela é um símbolo do que é o intelectual em meio a um mundo cheio de idiotas. É bem interessante que esse livro, A Matilda, também foi adaptado para um filme, né? Chama Matilda, de 1996, dirigido por Danny DeVito. Então é muito interessante você conhecer a história da Matilda, embora seja um livro infantil, um filme de comédia, e traz todo esse contexto de que a sociedade não está disposta a incentivar as pessoas a serem melhores intelectualmente. O próprio contexto que as pessoas estão, elas mesmas não se desenvolvem, elas não conseguem perceber aquilo que é intelectual, elas não saem desse ciclo de idiotice propriamente. É importante diferenciarmos alguns termos que eu separei para vocês aqui: o ignorante, o idiota, o cretino, o anti-intelectual. Todos poderiam ser chamados de idiotas. Porém, é interessante fazermos um pouco de análise dessas palavras para dividirmos aí os vários tipos de idiotas que, por assim dizer, existem. Temos, por exemplo, o ignorante. O ignorante, ele é alguém que não teve propriamente estudo, é alguém que não teve oportunidade, de acordo com a sua própria história de vida, de acordo com as circunstâncias que não trouxeram oportunidade para que ele estudasse. Então, o ignorante, em geral,
é alguém que não teve oportunidade ou alguém que simplesmente não estuda, embora mesmo tivesse oportunidade. Então é importante dizer que fugiu ao controle dessa pessoa, ela está dentro do sistema educacional que não lhe proporcionou algo que fosse inovador, que não lhe incentivou o estudo aprimorado, o estudo intelectual, e ela permanece como o ignorante. Mesmo assim, ela não busca se desenvolver, e nesse aspecto ela é um idiota. Mas é importante dizer que nós não devemos tratar os idiotas como se fossem inimigos. Afinal, eles estão em todas as partes e isso faz com que nós lidamos com eles diariamente. Pode até mesmo ser parentes, pode até mesmo ser pessoas muito próximas de você que são ignorantes, que simplesmente não tiveram o estudo e que não buscam o estudo. O mais grave do ignorante é o fato de não saber e não buscar saber. Além disso, temos também o chamado cretino. O cretino é aquele que teve oportunidade de estudo, que estudou de certa forma, que tem um certo conhecimento, que tem a capacidade de análise, que consegue raciocinar e tudo mais, porém ele atua de uma forma que sempre busca passar as outras pessoas para trás e utilizando do pouco conhecimento que ele tem. É uma espécie de idiota que não sabe aproveitar bem aí o seu conhecimento e que também não busca aprimoramento pessoal, e temos o chamado anti-intelectual. Esse é o estado mais grave. O anti-intelectual é aquele que não apenas permanece como ignorante e permanece também como cretino, mas o anti-intelectual ele atua contra tudo aquilo que é intelectual. O ignorante é apenas aquele que não buscou estudo, mas que permanece inativo diante de algo intelectual, enquanto que o anti-intelectual ele rejeita tudo aquilo que ele considera como diferente, que ele rejeita tudo aquilo que for de um grau mais elevado intelectualmente. Então é um grau de idiota mais elevado e um pouco mais preocupante e um pouco mais perigoso. Interessante dizer que podemos traçar uma espécie de história dos idiotas. Ao longo de toda a história da humanidade, a pessoa que soubesse menos e que fosse menos capacitada para raciocinar, para pensar, ela sempre foi considerada como alguém de segunda classe que não deveria ter a devida atenção. Isso desde a época mais remota da humanidade, onde era necessário sempre lutar pela sobrevivência. Aquele que tivesse um pouco mais de raciocínio e que pudesse antever as coisas, que pudesse organizar as ideias, ele estaria sempre adiante. E foi assim que, com o passar do tempo, aqueles que não eram tão sábios assim acabavam colocando aquela pessoa em posição intelectual em um patamar mais alto, colocando ele como um líder para que guie todo aquele povo, já que ele era alguém que tinha a capacidade de raciocinar, de verificar as situações e conseguir conduzir melhor aquele povo. Com o passar do tempo, essa própria distinção foi se agravando, Formou-se a elite, pode-se dizer assim, de grupos de nobres, de pessoas que eram dedicadas a governar, enquanto que o povo, a grande massa, eram aqueles destinados apenas a sobreviver e a se manter. Isso sempre aconteceu ao longo de toda a história da humanidade. Os idiotas, por serem a maioria, sem instrução, sem reflexão, sem análise, se mantinham sem atuação política. Eles não buscavam nenhum tipo de atuação política, não consideravam a atuação política e deixavam sempre nas mãos dos poderosos. É por isso que nossa história antiga e nossa história medieval é sempre direcionada às pessoas que eram mais poderosas, aquelas que detinham um certo conhecimento, aquelas que estavam em direção a uma intelectualidade. Enquanto que o povo em geral, aqueles que não tinham instrução, eram sempre ignorados aí pelos escritos e pelos livros, justamente pelo fato de que eles não se importavam em manter aí algo cultural, algo que se registrasse, etc. Tudo estava direcionado nas mãos dos intelectuais. Aqueles líderes que eram idiotas rapidamente eram retirados do poder, porque o poder em si necessitava de alguém que fosse capaz, que fosse alguém digno o suficiente para saber direcionar os comandos, alguém que tivesse inteligência ou que tivesse conselheiros que pudessem direcionar melhor
aquele governo. Quem não era sábio, ou seja, quem não tinha um certo direcionamento, logo era retirado do poder para dar lugar a outro que era melhor qualificado, que tinha um poder de liderança e conseguia discernir melhor as coisas. O poder da liderança estava associado também ao próprio poder, à estratégia em batalha, à luta pela sobrevivência e tudo mais. O idiota por si, ele nascia dentro de uma família de idiotas e permanecia como sendo idiota por não conhecer outra realidade. Ele não entendia outros meios que não fosse aquele que ele estivesse convivendo, onde ele nasceu e onde ele foi criado. Então os idiotas eram rejeitados por todos, não apenas pelos intelectuais, por aqueles que pensavam, pelos líderes, pela própria sociedade. Aquele que era idiota não era bem visto, porque havia necessidade de sobrevivência e a inteligência era algo nobre, era algo que deveria ser sempre ressaltado e salientado. Até mesmo na Bíblia vemos vários exemplos de que o idiota não era algo a ser valorizado. Temos aí em Provérbios 15, versículo 2, o seguinte: a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Ainda em Provérbios capítulo 13, versículo 20, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Ainda em Eclesiastes capítulo 7, versículo 4 a 5, o coração dos sábios está na casa em luto, o coração dos insensatos está na casa em festa, mais vale ouvir a repreensão do sábio do que o canto dos insensatos. Temos ainda Provérbios capítulo 14, 1, a sabedoria edifica sua casa, a insensatez a derruba com as mãos. Ainda em Provérbios 14, versículo 7, deixa a companhia dos insensatos, não lhe reconhecerias lábios sábios. Então a própria Bíblia, em vários provérbios, demonstra que o sábio deveria ser alguém que estivesse junto com os outros sábios para se tornarem mais sábios, e os tolos deveriam ser evitados porque eles apenas falavam estutices, falavam coisas que não eram reconhecidas, que não eram bem vistas pela sociedade, que não iriam agregar em nada. O idiota sempre se manteve idiota no seu próprio ciclo de vida. Ele crescia, nascia e morria sendo idiota, sem dar consciência de si mesmo, sem analisar a sua própria vida, sem participar de nada intelectual. Nelson Rodrigues, que foi um grande dramaturgo, jornalista brasileiro, que viveu entre 1912 e 1980, ele escreveu vários ensaios, várias peças de teatro, muitas foram adaptadas para a televisão e em filmes e tudo mais. Então Nelson Rodrigues é muito reconhecido. E ele tratou em vários artigos sobre a idiotice e tratou disso como uma forma aí de protesto ao momento em que ele vivia, um momento de ascensão dos idiotas. Em um dos seus textos publicados no Jornal da Tarde, onde ele fala e trata sobre os idiotas e sua ascensão, o momento em que nós vivemos. No texto, o Nelson Rodrigues diz o seguinte: até o século XIX, o idiota era apenas o idiota, e como tal se comportava. E o primeiro a saber-se idiota era o próprio idiota. Não tinha ilusões, julgando-se um inepto nato e hereditário, jamais se atreveu a mover uma palha, ou tirar uma cadeira do lugar. Em 50, 100 ou 200 mil anos, nunca um idiota ousou questionar os valores da vida. Simplesmente não pensava. Os melhores pensavam por ele, sentiam por ele, decidiam por ele. Deve-se a Marx o formidável despertar dos idiotas. Estes descobriram que são em maior número e sentiram a embriaguez da onipotência numérica. E então aquele sujeito que há 500 mil anos limitava-se a babar na gravata, passou a existir socialmente, economicamente, politicamente, culturalmente, etc. Houve em toda parte a explosão triunfal dos idiotas. Então aqui o próprio Nelson Rodrigues traz o diagnóstico da ascensão dos idiotas a partir aí do século XIX, onde eles passaram a querer intervir na sociedade e não mais uma pequena elite de intelectuais ou de pessoas esclarecidas que poderia guiar a população, guiar o povo. Os idiotas também tomaram conta dos cargos mais altos, da economia, da política e da cultura.
Em outro texto, o Nelson Rodrigues também fala sobre essa ascensão dos idiotas e ele fala um pouco mais sobre isso, né, no seu livro O Óbvio Ululante. Ele diz: os idiotas perderam a modéstia, a humildade de vários milênios. Eles estão em toda parte, são os que mais berram. O sujeito que passa numa esquina, numa retreta ou num velório é logo cercado de idiotas. As casacas são usadas pelos idiotas, as condecorações pingam dos idiotas, e de mais a mais são numericamente esmagadores. Antigamente, o silêncio era dos imbecis, hoje são os melhores que emudecem. O grito, a ênfase, o gesto, o punho cerrado estão com os idiotas de ambos os sexos. Então ele demonstra aqui, né, que durante toda a história, aqueles que eram intelectuais, aqueles que pensavam, eles estavam na direção dos governos, estavam na escrita, na cultura e tudo mais. E com o passar do tempo, especialmente aí no século XX, né, que é a crítica de Nelson Rodrigues, os imbecis estão em toda parte, em toda a cultura está disseminada através aí de toda a política, cultura e música e tudo que se pensa, os idiotas estão no meio. Então nós vivemos em um meio cheio de idiotas, né? Onde ele traz, o próprio Nelson Rodrigues também traz a frase, né? Hoje é muito difícil não ser canalha. Todas as pressões trabalham para o nosso aviltamento pessoal e coletivo. Então a própria sociedade está num processo de emburrecimento, apesar de todas as tecnologias terem avançado, apesar de o nível de escolaridade ter aumentado, onde as pessoas estão frequentando mais a escola, em si há toda uma crise intelectual, onde aqueles que deveriam estar adiante de algo que fosse mais enobrecedor, aqueles que pudessem escrever obras grandiosas, não mais aparecem, e apenas o que nós vemos através da televisão e da internet são muitos e muitos atos idiotas que são disseminados cada vez mais pela população e por todos. E muito embora a idiotice tenha sido silenciada ao longo de boa parte da história, os idiotas permaneciam em silêncio diante do governo, em vários momentos prevaleceram alguns idiotas, né? Isso em vários governos que passaram e que foram muito prejudiciais à própria intelectualidade, prejudiciais ao próprio povo, etc. Vários atos ao longo da história nós podemos verificar que foram atos de idiotas. Por exemplo, a destruição da Biblioteca de Alexandria, né, que por várias vezes foi atacada e destruída e reerguida, mas que no final de 642, com a invasão dos muçulmanos, ela foi finalmente completamente destruída. Temos ainda a destruição da Biblioteca de Polycombe em 1998 pelos talibãs. Temos a Biblioteca de Zaluski, né, em 1944, foi destruída pelos nazistas. Várias bibliotecas foram destruídas simplesmente pelo fato de pessoas idiotas estarem no cargo e direcionando outros idiotas a fazerem isso, né? Outros atos também que podemos verificar ao longo da história de pessoas idiotas que estavam com o poder. Temos aí a morte de Sócrates, né, que é um exemplo claro, né, onde Sócrates foi penalizado, né, com a pena de morte para tomar aí cicuta, ou seja, tomar veneno e morrer. Sócrates foi aí um dos maiores gênios da história da humanidade e que foi completamente ignorado e desprezado pelos aqueles que viviam na sua época. Existe também a morte de Arquimedes, né, que foi também um grande gênio que viveu durante os anos de 287 a 212 a.C. Ele havia descoberto várias ideias em relação à matemática, em relação à geometria e à própria ciência, e onde ele estava realizando os seus estudos de circulares, e um soldado romano invadiu a sua residência e acabou o matando. E tem aquela frase muito famosa de Arquimedes, né? Não perturbe meus círculos, né? Dizem que Arquimedes estava descrevendo os seus círculos, realizando a matemática, e ignorou completamente aquele soldado que havia entrado na sua casa e simplesmente disse ao soldado: não perturbe meus círculos. E o soldado, ficando com raiva daquilo que ele havia falado, né, ignorando totalmente a sua presença, deu-lhe uma espadada. Existe também a morte de Lavoisier,
né, que nasceu em 1743 e morreu em 1794. Antoine Lavoisier foi considerado aí o pai da química moderna, que estabeleceu várias descobertas, que foi um grande gênio nesse quesito, e ele acabou sendo morto aí pela guilhotina durante o momento da Revolução Francesa. E até mesmo tem uma frase, né, de Joseph Louis de Lagrange: não bastará um século para produzir uma cabeça igual à que se fez cair num segundo. Então existem poucos gênios ao longo da história e muitos idiotas, e muitas vezes alguns idiotas acabaram matando esses gênios ou mesmo acabando com o conhecimento construído ao longo da história. Felizmente, com o passar do tempo, a prudência foi prevalecendo, a paz voltou a reinar no nosso meio, muito embora os idiotas tenham se despertado, como anunciou Nelson Rodrigues no século XIX. Fruto dessa ascensão dos idiotas é que vemos surgir aí o nazismo, o fascismo, o socialismo, os regimes autoritários que simplesmente ignoravam tudo aquilo que era intelectual, tudo aquilo que foi produzido pela sociedade e pensavam apenas nas suas próprias ideias revolucionárias e autoritárias, né? É fruto disso que tem o livro chamado A Rebelião das Massas, de José Ortega y Gasset, que trata justamente sobre o chamado homem-massa, né? O homem-massa, que é o homem controlado, o homem idiota que está a serviço de uma ideologia, a serviço de um grupo propriamente que ele defende. Tudo isso, todo absurdo que teve o século XX, né, das milhares e milhões de mortes que ocorreram através do nazismo, do fascismo, do socialismo e de todos os ismos que surgiram no século XX, é tudo isso fruto da idiotice, fruto do controle do poder pelos idiotas, né? O próprio Nelson Rodrigues enuncia isso em 1974, né, no seu livro O Reacionário. Ele diz, né: muitos estranham a violência da nossa época. Eis um mistério nada misterioso. É o ódio do idiota, sempre humilhado, sempre ofendido, sempre frustrado e que agora reage com toda a potência do seu ressentimento. Tudo isso é fruto da idiotice. Os idiotas são também aqueles que cometem crimes, são aqueles que não entendem a realidade, são aqueles que estão alienados. Enfim, existem várias formas de idiotas. Alguns idiotas passivos, alguns idiotas agressivos e alguns idiotas que querem dominar, que querem comandar. E nisso ocorre aí uma série de equívocos, de erros, porque o idiota em si ele não sabe raciocinar, não sabe analisar e refletir as coisas que ele mesmo pensa, que ele mesmo age e etc, né? Então é interessante dizer isso, né? O poder aos idiotas já gerou na história da humanidade muitos problemas, muitas controvérsias e trouxe muitas perdas importantes, tanto cientificamente, filosoficamente, em termos literários e tudo mais. Então verificamos que o poder aos idiotas é algo muito perigoso. E você que busca uma vida intelectual se distingue disso. Você procura saber mais, você procura entender as coisas e preservar os valores importantes, tem uma certa luta contra a idiotice. A guerra do intelectual é contra a idiotice, é contra as coisas estúpidas, é contra o não pensar, contra as não ideias, contra a anti-intelectualidade. Tudo isso o intelectual, aquele que tem essa vida de busca de conhecimento, de estudo e de análise própria, reflexiva, tem como inimigo essa atuação, esse comportamento idiota. Não os idiotas propriamente. Muitos idiotas que você deve conhecer na sua própria vida fazem parte da sua vida e são pessoas gentis, são pessoas boas que você pode até considerar. O problema é a própria idiotice em si e os perigos que ela representam para os intelectuais. Então, o intelectual tem que sempre lutar contra a sua própria idiotice. O primeiro idiota é o próprio intelectual. O primeiro idiota que ele tem que saber lidar, que ele tem que analisar, que ele tem que tomar conta é a si mesmo. É o seu próprio eu, né? O seu íntimo, o seu próprio intelecto é que tem que ser analisado, tem que ser pesquisado, tem que ser freado diante de tudo aquilo que ele pode realizar.
Então, a primeira luta do intelectual contra a idiotice é contra a sua própria idiotice. É uma luta interna. Diariamente deve-se estudar, deve-se buscar aprimorar, e por isso mesmo é que exige-se uma vida intelectual, um caminho de direcionamento em torno aí do conhecimento, em torno do aprimoramento, em tudo isso. O intelectual ele é oposto ao idiota em comportamento. Enquanto o idiota não busca se esclarecer, não busca analisar a sua vida e fazer uma autorreflexão, o intelectual sempre estará fazendo isso constantemente ao longo de sua vida para justamente não se tornar um idiota. E na medida em que o intelectual evolui com o tempo, se torna mais sábio, se torna mais inteligente, ele vai poder agora contribuir para as outras pessoas. Ele vai poder criar algo que possa abrilhantar a mente das outras pessoas e tentar aí reduzir o número de idiotas no mundo. Algo um pouco complicado, algo complexo, porém que esse deve ser o caminho do intelectual. Alguém que seja chave para o esclarecimento, para a razão e para a boa conduta na vida. Mas então, como não ser um idiota? Basta estudar constantemente? Não necessariamente, porque nós temos idiotas que são pessoas instruídas, que são pessoas que estão em cargos altos, são pessoas que estão até mesmo no nível universitário, que têm mestrado, doutorado, e mesmo assim são idiotas no sentido de que não buscam a autorreflexão, não entendem a si mesmo, não entendem o mundo à sua volta e não seguem o caminho da vida intelectual. Basicamente, o que é necessário para não ser um idiota é seguir um conselho que é muito simples e que está disposto na própria Bíblia, no Provérbios 13, 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Um conselho simples: buscar os sábios. E como nós iremos buscar os sábios? Os sábios são muito facilmente identificados atualmente através aí das várias publicações, dos vários livros que foram feitos ao longo da história da humanidade. Então é simples, basta procurarmos os sábios, estudarmos os sábios e entendermos os seus pensamentos para também nos tornarmos sábios. A sabedoria irá edificar, irá construir a nossa vida intelectual. E buscando esses sábios, através dos seus livros, é que nós iremos abrilhantar, que nós iremos poder ganhar nossa própria independência intelectual e nos tornarmos até melhores em pensamento, em ideias e sermos aí independentes, né? Isso tudo irá aprimorar a nossa própria luta interna contra a idiotice. Para não ser um idiota, é necessário seguir os sábios, tentar entender os sábios da melhor forma possível e numa constante reflexão sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre tudo que há no mundo. Então o intelectual não é necessariamente aquele que sabe das coisas, que conhece as coisas, e sim aquele que tem uma reflexão, que tem um comportamento de vida em torno do conhecimento. O conhecimento em si, as informações estão dispostas hoje em dia com muita facilidade. Basta digitar aí no Google que você irá encontrar tudo sobre determinado assunto que você está pesquisando. O conhecimento, a informação está muito mais disposta, muito mais à vontade do que durante toda a história da humanidade. Agora é muito mais fácil ter acesso a essas informações. Ocorre que, na internet em geral, há muito mais produções idiotas do que produções intelectuais. Então você tem que procurar justamente aquelas produções intelectuais, daquelas pessoas que estão falando temas que são de relevância para o aprimoramento intelectual, buscar aí obras que são de grandiosos, obras que são de homens que passaram pela terra e que abrilhantaram aí com suas ideias, né? Então cabe a nós, réis mortais, reconhecermos que somos ignorantes, que não temos o conhecimento necessário diante de gigantes que passaram já pela terra e que nós podemos aprender com eles. Essa é uma diferença essencial do intelectual e o idiota. É saber reconhecer que nós não sabemos tudo. É justamente a frase atribuída a Sócrates, né? Só sei que nada sei.
Diante disso, diante dessa descoberta de que somos ignorantes, que precisamos nos melhorar, que precisamos estudar mais, que precisamos nos desenvolver, é que nos tornamos intelectuais. O idiota, ele permanece da forma como está. Ele nunca procura se desenvolver, ele não atua nesse sentido. Ele simplesmente quer viver a vida como ela é apresentada para ele. Viver sem buscar entender o mundo à sua volta, sem buscar entender o passado, sem tentar entender e sem tentar contribuir intelectualmente diante das grandes conversas intelectuais que existem na história da humanidade. Então deve-se tomar essa consciência. Diante de um mundo formado por idiotas, e onde até mesmo idiotas estão nos governos, isso não só no plano do Brasil, mas também no mundo inteiro, é um fenômeno da pós-modernidade, onde a idiotice parece prevalecer em todos os cantos. Aquele que busca o intelecto maior, aquele que busca se desenvolver, deve procurar sábios antigos e analisar suas obras e estudar e tentar aprimorar a si mesmo para que não se torne também um idiota. Existem vários trechos escritos por Nelson Rodrigues que tratam sobre os idiotas. Ele fala sobre a sua história, sobre o seu contexto, quem eles são, e é interessante para abrilhantar o nosso podcast. Então vou ler para vocês aqui um trecho de um desses artigos e em seguida ler outros textos que o Nelson Rodrigues escreveu. Que é interessante lermos aqui é o artigo intitulado Os Idiotas Confessos, onde o Nelson Rodrigues apresenta maiores detalhes sobre a figura do idiota. E eu vou ler para vocês esse texto incrível. Os idiotas confessos. Antigamente, o idiota era o idiota. Nenhum ser tão sem mistério e, repito, tão cristalino. O sujeito identificava a olho nu no meio de milhões. E mais, o primeiro a identificar-se como tal era o próprio idiota. Não sei se me entendem, pois o idiota era o primeiro a saber-se idiota. Não tinha nenhuma ilusão. E uma das cenas mais fortes que vi em toda a minha infância foi a de uma autoflagelação. Um vizinho berrava, atirando rútilas patadas. Eu sou um quadrúpede. Nenhuma objeção. E então insistia heróico. Sou um quadrúpede de 28 patas. Não precisara beber para essa extroversão triunfal. Era um límpido, translúcido idiota. E o imbecil, como tal, se comportava. Nascia numa família também de imbecis. Nem os avós, nem os pais, nem os tios eram piores ou melhores. E como todos eram idiotas, ninguém pensava. Tinha-se como certo que só uma pequena e seletíssima elite podia pensar. A vida política estava reservada aos melhores. Só os melhores, repito, só os melhores ousavam o gesto político, o ato político, o pensamento político, a decisão política, o crime político. Por saber-se idiota, o sujeito babava na gravata de humildade. Na rua deslizava rente à parede, envergonhado da própria inépcia e da própria burrice. Não passava do 4º ano primário. E quando cruzava com um dos melhores, só faltava lamber-lhe as botas como uma cadelinha amestrada. Nunca o idiota ousaria ler, aprender, estudar, além de limites ferozes. No romance e até almaria a desgraçada. Veja bem, o imbecil não se envergonhava de o ser, havia plena acomodação entre ele e sua insignificância, e admitia que só os melhores podem pensar, agir, decidir. Pois bem, o mundo foi assim até outro dia. Há coisa de 3 ou 4 anos, uma telefonista aposentada me dizia: eu não tenho intelectual muito desenvolvido. Não era queixa, era uma constatação. Santa Senhora, foi talvez a última idiota confessa do nosso tempo. De repente, os idiotas descobriram que são em maior número, sempre foram em maior número e não percebiam o óbvio ululante. E mais descobriram a vergonhosa inferioridade numérica dos melhores. Para um gênio, 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de cretinos. E certo dia, um idiota resolveu testar o poder numérico. Trepou num caixote e fez um discurso. Logo se improvisou uma multidão. O orador teve a solidariedade fulminante dos outros idiotas.
A multidão crescia como num pesadelo. Em 15 minutos, mugia ali uma massa de 500.000. Se o orador fosse Cristo, ou Buda, ou Maomé, não teria a audiência de um vira-lata, de um gato vadio. Teríamos de ser cada um de nós um pequeno Cristo, um pequeno Buda, um pequeno Maomé. Outrora, os imbecis faziam plateia para os superiores. Hoje não. Hoje só há plateia para o idiota. É preciso ser idiota indubitável para se ter emprego, salários, atuação, influência, amantes, carros, joias, etc, etc. Quanto aos melhores, ou mudam e imitam os cretinos ou não sobrevivem. O inglês Wells, que tinha em todos os seus escritos uma pose profética, só não previu a invasão dos idiotas, e de fato, eles explodem por toda parte. São professores, sociólogos, poetas, magistrados, cineastas e industriais. O dinheiro, a fé, a ciência, as artes, a tecnologia, a moral, tudo está nas mãos dos patetas. Isso aqui foi escrito, por Nelson Rodrigues, um texto muito interessante, onde ele analisa aí os idiotas confessos, em 19 de agosto de 1968. Isso também está publicado em seu livro, O Óbvio Ululante. Existe também outro artigo que é muito interessante, que é chamado aí Os Falsos Cretinos, que ele também faz essa análise sobre aqueles que eram considerados idiotas. Esse artigo foi publicado em 15 de abril de 1968, onde ele fala quem são esses idiotas, e esse texto está publicado no seu livro O Óbvio Ululante, também pela Companhia das Letras, publicado em 1993. E eu vou ler para vocês o incrível texto aqui. Os falsos cretinos. Anteontem falei dos idiotas. Sinto, porém, que disse muito pouco, quase nada. O assunto foi apenas insinuado e, repito, o assunto está diante de nós como uma Sibéria imensa, à espera de que outros a invadam e a ocupem e a fertilizem. E quem não percebeu a invasão dos idiotas não entenderá jamais o Brasil dos nossos dias. Sei que em todo o mundo é assim, mas deixemos o mundo, tratemos do Brasil. Dizia eu, na minha confissão de anteontem, que Magé me fascina mais do que o Vietnã, e portanto vou me limitar aos idiotas da casa, o Paulo de Castro que cuide dos internacionais. Outro dia morreu Assis Chateaubriand. Disse outro dia, e preciso fazer uma correção de tempo. Em verdade, morrera antes, muito antes de ser enterrado. Aquele homem chumbado à cadeira, entrevado, de riso torto, não era o Chateaubriand, era o anti-Chateaubriand, a negação do Chateaubriand. Mas a sua queda ocorreu no momento exato. Passara a época do grande jornalista. Sim, o grande jornalista teria de vagar por entre as mesas, cadeiras e estagiárias das redações, como uma lívida figura sem função e sem destino. Portanto, quem matou Chateaubriand não foi a trombose, mas a inatualidade. Pouco antes morrera J.E. de Macedo Soares, outro grande jornalista. Eu me lembro do que dizia Gilberto Freire: como escreve bem, como escreve bem. E por isso mesmo, porque escrevia bem, tornara-se mais secundário, mais irrelevante em nossa imprensa moderna do que uma estagiária. Quando morreu, teve nos jornais uma meia dúzia de linhas. Pompeu de Souza, Danton Jobim e mais 3 ou 4 acompanharam o seu enterro. O senador era um estilista e, como tal, tornara-se mais antigo do que o fraque de Pinheiro Machado. Penso no meu pai. Um artigo de Mário Rodrigues era lido em voz alta nos botecos mais analfabetos, e a pura delícia auditiva de sua prosa aumentava a tiragem do jornal em 30.000 exemplares ou mais. Era a época em que uma boa frase derrubava um ministério. As instituições tremiam com uma penada do grande jornalista. Ainda outro dia, um velho profissional chamou-me a um canto. Simplesmente queria sussurrar-me este conselho de uma sabedoria infinita. Não escreva bem, nunca, em hipótese nenhuma. Ao dizer isso, arquejava de uma bronquite velha, nostálgica de passadas gerações. E de fato, o que importa no momento é ser idiota.
Nas minhas notas de anteontem, escrevi que o idiota sempre se comportara como idiota. Era de uma modéstia exemplar, de uma humildade total. Não em nossa época. De repente, em nossa época, o idiota explode. Na minha infância, não passava do curso primário e já se dava por muito satisfeito. Nascia, crescia, namorava e morria sem jamais pensar por conta própria. Podiam pichar-lhe o túmulo com a seguinte inscrição: nunca pensou. O idiota era quase um santo. O trágico da nossa época, ou melhor dizendo, do Brasil atual, é que o idiota mudou até fisicamente. Não faz apenas o curso primário como no passado. Estuda, forma-se, lê, sabe. Põe os melhores ternos, as melhores gravatas, os sapatos mais impecáveis. Nas recepções do Itamaraty, as casacas vestem os idiotas. E mais, eles têm as melhores mulheres e usam mais condecorações do que o arquiduque austríaco. Não sei se me entendem e se concordam comigo, mas é o próprio óbvio. A olho nu, qualquer um percebe a ascensão social, econômica, cultural, política do idiota. Outro dia, passou por mim um automóvel das 1001 noites, sim, um desses Mercedes irreais, com cascata artificial e filhote de jacaré. Lá dentro ia um idiota flamejante. Desde Noé, e antes de Noé, jamais um idiota ousaria ser estadista. É verdade que na velha Roma um cavalo foi senador, mas o cavalo é um nobre animal, de maravilhoso frêmito nas ventas, e nunca se viu um idiota relinchar. Pois bem, hoje tudo é possível, tudo. Há idiotas liderando povos, fazendo história e fazendo lendas. Mao Tse-tung seria impossível em outra época. Em nosso tempo, passa por ser um estadista gigantesco. Há rapazes aqui que se dizem da linha chinesa, embora a distância geográfica que os separa, jovens brasileiros estão por conta de Mao Tse-tung. E assim, lidos, viajados, falando vários idiomas, maridos das melhores mulheres, os nossos idiotas têm também os melhores cargos e exercem as funções mais transcendentes. Eu disse que estão por toda parte, na política como nas letras, nas finanças como no cinema, no teatro como na pintura. Outrora os melhores pensavam pelos idiotas, hoje os idiotas pensam pelos melhores. Criou-se uma situação realmente trágica, ou o sujeito se submete ao idiota, ou o idiota o extermina. Dirão que exagero, absolutamente, e é tão importante ser idiota, tão decisivo, que já desponta a fauna sem precedentes dos falsos cretinos. São rapazes inteligentíssimos, bem dotatíssimos, alguns beirando a genialidade. Pois bem, o sujeito, para viver ou sobreviver, enterra o próprio espírito, como as joias de Raskolnikov. E se for preciso, ele finge debilidade mental e põe-se a babar na gravata copiosamente. Eu citaria o exemplo de Ferreira Goulart, ex-poeta maravilhoso. Seu livro, A Luta Corporal, ficou, se me permite a ênfase, como um momento de eternidade. Mas o Ferreira Goulart foi cercado, envolvido, tritulado pelos idiotas. E hoje só consente em ter espírito à meia-noite num terreno baldio sob a luz de fúnebres lampiões. Outro texto também muito interessante do Nelson Rodrigues é intitulado O Ex-Covarde, onde ele fala da sua própria audácia em apresentar as suas ideias, em expor ao público aquilo que ele pensava. E eu vou ler para vocês aqui esse texto muito interessante. O Ex-Covarde. Entro na redação e o Marcelo Soares de Moura me chama. Começa. Escuta aqui, Nelson. Explica esse mistério. Como havia um mistério, sentei-me. Ele começa. Você que não escrevia sobre política, por que agora só escreve sobre política? Puxa um cigarro, sem pressa de responder. Insiste. Nas suas peças não há uma palavra sobre política. Nos seus romances, nos seus contos, nas suas crônicas, não há uma palavra sobre política. E de repente você começa suas confissões. É um violino de uma corda só. Seu assunto é só política. Explica por quê. Antes de falar, procura o cinzeiro. Não tem. Marcelo faz apanhar
duas mesas adiante. Agradeço, calco a brasa do cigarro no fundo do cinzeiro. Digo: é uma longa história. O interessante é que outro amigo, Francisco Pedro de Couto, e um outro, Permínio Asfaro, me fizeram a mesma pergunta. E agora o Marcelo me fustigava. Por quê? Quero saber. Você tem tempo ou está com pressa? Fiz tanto suspense que a curiosidade do Marcelo já estava insuportável. Começo assim a longa história. Eu sou um ex-covarde. O Marcelo ouvia só, e eu não parei mais de falar. Disse-lhe que hoje é muito difícil não ser canalha. Por toda parte só vemos pulhas, e nem se diga que são pobres seres anônimos, obscuros, perdidos na massa. Não, reitores, professores, sociólogos, intelectuais de todos os tipos, jovens e velhos, mocinhas e senhoras, e também os jornais, as revistas, o rádio, a TV, quase tudo e quase todos exalam a abjeção. Marcelo interrompe. Somos todos abjetos? Acendo outro cigarro. Nem todos, claro, expliquei-lhe o óbvio, isto é, que sempre há uma meia dúzia que se salva e só Deus sabe como. Todas as pressões trabalham para o nosso aviltamento pessoal e coletivo. E por que essa massa de pulhas invade a vida brasileira? Claro que não é de graça e nem por acaso. O que existe por trás de tamanha degradação é o medo. Por medo, os reitores, os professores, os intelectuais são montados, fisicamente montados, pelos jovens. Diria Marcelo que estou fazendo uma caricatura até grosseira. Nem tanto, nem tanto. Mas o medo começa nos lares, e dos lares passa para a igreja, e da igreja passa para as universidades, e dessas para as redações, e daí para o romance, para o teatro, para o cinema. Fomos nós que fabricamos a razão da idade. Somos autores da impostura e por medo adquirido aceitamos a impostura como a verdade total. Sim, os pais têm medo dos filhos, os mestres dos alunos. O medo é tão criminoso que outro dia 6 ou 7 universitários curraram uma colega. A menina saiu de lá de maca quase de rabecão. No hospital, sofreu um tratamento que foi quase outro estupro. Sobreviveu por milagre e ninguém disse nada. Nem reitores, nem professores, nem jornalistas, nem sacerdotes, ninguém exalou um modestíssimo pio. Caiu sobre o jovem estupro todo o silêncio de nossa pusilanimidade. Mas preciso pluralizar. Não há um medo só, são vários medos, alguns pueris, idiotas. O medo de ser reacionário ou de parecer reacionário. Por medo das esquerdas, granfinas e milionárias fazem poses socialistas. Hoje o sujeito prefere que lhe xinguem a mãe e não o chamem de reacionário. É o medo que faz o doutor Alceu renegar os 2000 anos da igreja e pôr nas nuvens a grande revolução russa. Cuba é uma Paquetá, pois essa Paquetá dá ordens a milhares de jovens brasileiros. E de repente somos ocupados por Vietcongs, cubanos, chineses. Ninguém acusa os jovens e ninguém os julga por medo. Ninguém quer fazer a Revolução Brasileira. Não se trata de Brasil. Numa das passeatas, propunha-se que se fizesse do Brasil o Vietnã. Por que não fazer do Brasil o próprio Brasil? Ah, o Brasil não é uma pátria, não é uma nação, não é um povo, mas uma paisagem. Há também os que o negam até como valor plástico. Eu falava e o Marcelo não dizia nada. Súbito ele interrompe. E você? Por que de repente você mergulhou na política? Eu já fumara neste meio termo 4 cigarros. Apanhei mais um. Eu fui por muito tempo um pusilânime, como os reitores, os professores, os intelectuais, os granfinos, etc, etc. Na guerra ouvi um comunista dizer antes da invasão da Rússia: Hitler é muito mais revolucionário do que a Inglaterra. E eu, por covardia, não disse nada. Sempre achei que a história da grande revolução que o Dr. Alceu chama de o maior acontecimento do século XX, sempre achei que essa história era um gigantesco mural de sangue e excremento. Em vida de Stalin, jamais ousei um suspiro contra ele. Por medo, aceitei o pacto germano-soviético. Eu sabia que a Rússia era a antipessoa, o anti-homem.
Achava que o capitalismo, com todos os seus crimes, ainda é melhor do que o socialismo, e sublinho, do que a experiência concreta do socialismo. Tive medo, ou vários medos, e já não os tenho. Sofri muito na carne e na alma. Primeiro foi em 1929, no dia seguinte ao Natal, às 2 horas da tarde, ou menos um pouco, vi meu irmão Roberto ser assassinado. Era um pintor de gênio, espécie de Rimbaud plástico e de uma qualidade humana sem igual. Morreu errado, ou, por outra, morreu porque era filho de Mário Rodrigues. E no velório, sempre que alguém vinha abraçar meu pai soluçava. Essa bala era para mim. Um mês depois, meu pai morria de pura paixão. Mais alguns anos e meu irmão, Geoffrey, morre. Éramos unidos como 2 gêmeos. Durante 15 dias, no sanatório de Correias, ouvi a sua dispneia. E minha irmã, Dorinha, sua agonia foi leve como a euforia de um anjo. E depois foi meu irmão, Mário Filho. Eu dizia sempre, ninguém no Brasil escreve como meu irmão Mário. Teve um infarto fulminante. Bem sei que hoje o morto começa a ser esquecido no velório. Por desgraça minha, não sou assim. E por fim, houve o desabamento de Laranjeiras. Morreu meu irmão Paulinho, e com ele sua esposa, Maria Natália, seus 2 filhos, Ana Maria e Paulo Roberto, a sua sogra, Dona Marina. Todos morreram, todos, até o último vestígio. Falei do meu pai, dos meus irmãos e vou falar também de mim. Aos 51 anos, tive uma filhinha, que por vontade materna chamava-se Daniela. Nasceu linda. 2 meses depois, a avó teve uma intuição. Chamou o Dr. Silvio Abreu Fialho. Este veio, fez todos os exames, depois desceu comigo. Conversamos na calçada do meu edifício. Ele foi muito delicado, teve muito tato, mas disse tudo. Minha filha era cega. Eis o que eu queria explicar a Marcelo. Depois de tudo o que contei, o meu medo deixou de ter sentido. Posso subir numa mesa e anunciar de fronte alta: sou um ex-covarde. É maravilhoso dizer tudo. Para mim, é de um ridículo abjeto ter medo das esquerdas, ou do poder jovem, ou do poder velho, ou de Mao Tse-tung, ou de Guevara. Não trapaceio comigo, nem com os outros. Para ter coragem, precisei sofrer muito, mas a tenho. E se há rapazes que nas passeatas carregam cartazes com a palavra muerte, já traindo a própria língua, e se outros seguem as instruções de Cuba, e se outros mais querem odiar, matar ou morrer em espanhol, posso chamá-los, sem nenhum medo, de jovens canalhas. Muito bem, meus amigos, muito obrigado pela sua atenção a esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal no YouTube, 3 Vias Estudos Clássicos, e não deixem de acompanhar as novidades e mais podcasts aqui no 3 Vias.